quando tá compartilhando tela, essas coisas, aí a internet costuma travar. Aí se for com vergonha, não fica com vergonha, não. Ó, eu fiz aquela lista que eu falei de revisão, sabe? Que a gente combinou na semana passada. Aí o que eu fiz? Eu coloquei algumas questões. Eu fiz a lista de revisão. Sabe a revisão que eu combinei com vocês na semana passada? Que eu ia fazer hoje? Lembro. Então. Só que o que acontece? A lista, ela tem algumas questões que são repetidas, questões que a gente já fez, mas que às vezes muita gente errou durante a monitoria. A gente esquece também, né? Quem que lembra de cada questão? Aí temos questões repetidas, mas é por causa disso, que é para a gente ver se ficou. Então não tenta lembrar, não, tenta fazer a questão. Vou compartilhar minha tela. Eu só vou entrar pelo notebook. Ah, tá bom. Eu porque a conexão tá ruim. Beleza, vou te esperar. Mas pode continuar, eu vou ficar com os dois abertos, porque a conexão que não estiver boa, aí tem a outra. Ah, então tá. Então, beleza. Aí, ó, chegou o Wesley. Esperar para dar um oi. Oi, Wesley. Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo bom e com você? Tudo jóia, graças a Deus. Ah, que bom. Ó, gente, vou compartilhar então aqui minha tela para a gente fazer a questão. Aí eu vou deixar vocês responderem, viu? Porque essas questões aí, como muitas a gente já fez, sei que vocês já estão craques. Ó, a primeira. As moléculas de água permanecem unidas entre si por uma propriedade chamada de... Adesão? Adesão? Será, gente? Ó, vão lembrar. Vocês lembram quais que são aquelas duas forças que vocês estudaram da água? Tem a do A da tensão. Eu acho que pode ser também a tensão superficial, porque ela está ligada às moléculas ligadinhas, né? Eu lembrei disso. Ou a adesão ou a tensão superficial, um dos dois. Só um dos dois? Então vamos lá com calma. Gente, quando a gente fala de adesão a gente lembra de aderência, né? De aderir. O que vai aderir? Vai ser as moléculas de água. Elas vão interagir com o quê? Com a molécula polar? Com outras moléculas, né? Que forem polares também. Então, ou que tiverem carga. Por quê? Porque a molécula de água consegue fazer isso, né? Ela sendo uma molécula polar. Então, a adesão vai ser a interação com as moléculas de uma outra superfície, né? De alguma superfície. Agora, tem uma outra força que está aí na letra C, que é a coesão. Vocês lembram dela? Não. Ó, a coesão, gente, ela é aquela força que faz as moléculas ficarem unidas entre si. Por quê? Lembra quando fala de coesão, né? Lembra que as moléculas ficam juntas, né? O que isso significa? Vocês lembram qual que é o tipo de ligação que faz elas ficarem juntas? Covalente? Não, a covalente é uma... Hidrocarboneto? Hidrocarboneto? Não, também não.
Ó, eu acho que aí hidrocarboneto você está misturando duas matérias diferentes, que provavelmente matéria de que vocês estão vendo em química lá, com o Thiago, né? Mas aqui, ó. As moléculas, gente, ó, os átomos dentro da molécula de água, né? Então, o átomo de hidrogênio com o átomo de oxigênio, né? Os dois átomos de hidrogênio com o átomo de oxigênio, eles vão se ligar pelas ligações covalentes, né? Que esse é o tipo de ligação que acontece. Mas agora, quando a gente tem a ligação, né, entre as moléculas de água, né, que tem uma atração entre as moléculas de água, são as pontes de hidrogênio. Lembraram dela? Mais ou menos? Deixa eu ver se vocês estão mandando alguma coisa no chat também. Não tem ninguém mandando no chat. Oi, gente, mas vocês lembram o que é mais ou menos? Então tá, olha só. Essas pontes de hidrogênio, o que elas são? Deixa eu pegar a imagem aqui. Aí a gente vai amarrar tudo. Ai, onde é que eu pus? Achei. Eita, confusão aqui que eu fiz. Olha só, gente. Você lembra dessa imagem aqui que a gente usou numa outra monitoria? Olha só, essas aqui são as moléculas de água, né? Essas moléculas que estão aqui representadas. Essa linha pontilhada está representando uma ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio. Essas ligações de hidrogênio, elas são ligações que acontecem entre as moléculas de água. Então, não é dentro da molécula para formar a molécula. A molécula já está pronta e as moléculas vão se atrair, né? E elas vão se atrair por causa dessas ligações de hidrogênio. Então, o que acontece? Vocês lembram que na água a gente tem um polo negativo e um polo positivo nas moléculas de água? Vocês lembram? Por isso que ela é polar? Ela é anfipática, tipo isso? Anfipática, é tipo isso? Ah, tá. Você tá falando da... Isso aí de anfipática? Ou você também tem a anfifílica, né? Você lembra disso? Eu acho que é... Ah, tá. O fílica é de quê? Fílica significa... Ah, é que tem atração? Isso, de afinidade. Então, isso significa que a molécula tem afinidade com alguma coisa. Então, quando ela tem as moléculas que são anfipáticas ou anfifílicas, né, elas são moléculas que têm afinidade com duas coisas diferentes. Então, ela tem uma parte que é polar, que tem afinidade com as coisas polares, né, que tem carga, e ela tem uma parte que é apolar, que tem afinidade também com as coisas que são apolares também. Beleza? Beleza. Vocês vão ver muito isso, ou foi a Bela que falou, não foi? A pergunta foi. Ah, então, vocês vão ver isso agora na próxima matéria, né? Que vocês viram carboidratos, agora vocês devem ver lipídios. E aí vocês vão ver os lipídios aí, vocês vão ver um tipo de lipídio especial aí, que tem muito nas células. Vocês vão ver esse tipo de molécula. Mas então, aí não é isso que a gente está falando ainda, né? A gente está falando das moléculas de água. A gente não está falando de uma outra molécula que está interagindo ali. Então, como a molécula de água, ela tem um polo positivo e um polo negativo, né? Ela tem esses dois polos. O polo positivo de uma, ele vai atrair o polo negativo de outra, e vice-versa. E aí, por isso, as moléculas de água vão querer ficar juntas, porque elas se atraem. Elas não se ligam covalentemente, né? Mas elas se atraem, elas querem ficar perto umas das outras. E aí é isso que a gente chama de coesão. As moléculas querem ficar juntas. Deu para entender?
Tá, então quando liga esse positivo com, tipo, liga o positivo com o negativo, é isso? Então, o positivo e o negativo, eles vão se atrair. E Ah, aí vão tá, formar essas pontes de hidrogênio, né? tá, Que é esse aqui que é pontilhadinho. Tá vendo? sim, E aí a molécula da água vai acontecer isso, né? As moléculas vão querer ficar unidas. E aí é isso que a gente chama de força de adesão. E aí, por causa disso, de adesão não, gente, desculpa, de coesão. E aí, por isso, é que quando a gente tem, né? Aí a Amanda falou mais cedo assim, porque aí tem a tensão superficial. A tensão superficial, ela vai acontecer justamente por causa da coesão. Então, olha só, as moléculas vão ficar unidas, né? Elas vão querer ficar perto umas das outras. E aí vai ter uma força, né? Fazendo que essas moléculas queiram ficar juntas. E aí, por exemplo, se um inseto, né, que é muito levinho, ele pousar ali, né, suavemente sobre a água, ou então se a gente colocar, vocês já viram que se a gente colocar, às vezes, alguma coisa que é muito fininha, né, por cima da água, se a gente coloca com cuidado, aquela coisa, ela flutua, né? Se você coloca a coisa, às vezes, de um jeito diferente, ela não vai flutuar, né? Mas aí a gente vê que é por causa disso, porque essa tensão em cima da água, né, que permite que esses objetos, ou então esses pequenos animais, andem sobre a água, é chamada de tensão superficial. Beleza? Deu para lembrar, gente? Disso? sim, eu não sabia, na verdade, mas já, eu entendi. Você chegou a pegar essas aulas, Bela? Então, de onde que vem esses exercícios, assim, que você corrige? Os exercícios, eu e a Carol que separamos. Aí depois das aulas, a Carol me passa, né, o que vocês trabalharam na aula, e aí eu monto a lista de exercício. Então a gente corrige na monitoria, entendeu? Mas aí é a gente que separa esses exercícios. Entendi. Aí se você quiser achar, eles estão lá no Drive. Lá no Drive, sabe que tem o link no grupo do WhatsApp? Sim, Então, aí estão lá, na parte de biologia, aí você vai na parte da Carol, aí você vai ver listas de exercício, aí tá lá dentro dessa parte. Então, todas essas listas lá. E aí, essa matéria de água é a matéria que vocês estavam vendo antes de carboidratos. Beleza? Aí, se você quiser fazer e depois, né, tiver alguma dúvida, como você não pegou as monitorias anteriores, aí você pode falar. Não só você, né, gente? Todo mundo que está aqui, que quiser refazer alguma lista, voltar alguma dúvida, vocês podem me procurar, que a gente volta na questão, viu? Hoje eu peguei essa lista de carboidratos e água para a gente revisar um pouquinho de água. Beleza? tá bom. Mas olha só, gente, vamos lá. Vamos lá fazer a 2. Gente, essa aqui é pra gente fazer assim, muito rápido, viu? Porque essa eu sei que você sabe. Os glicídios são as principais fontes de energia diária para seres humanos e são classificados em monossacarídeos, oligosacarídeos, polissacarídeos, de acordo com o tamanho da molécula. Polissacarídeos são polímeros de glicose constituídos fundamentalmente por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, que desempenham diversas funções essenciais ao bom funcionamento do organismo. Os polissacarídeos mais conhecidos são o glicogênio, a celulose, o amido e a quitina. E aí a questão quer saber quais são as funções atribuídas a essas moléculas. Então vamos lá, o glicogênio, ele é o quê? Reserva. Boa. A celulose? Estrutural. Boa. O amido? Também de reserva. Boa. E a quitina?
Estrutural. Isso. Boa. Arrasou. Todo mundo marcou isso, gente? Vocês ainda ficam com dúvida no que é o quê? Não. Não? Ó, gostei de ver, viu? Essa questão aí foi rapidona. Ó, essa lista eu fiz ela super grande. Eu acho que nem vai dar tempo da gente terminar. Mas qualquer coisa, se não der também, aí vocês podem procurar lá no Drive, que ela vai estar lá e vocês terminam de fazer, tá? Mas então tá, ó. A próxima aqui. O fato de alguns insetos se locomoverem sobre a superfície da água e algumas espécies de plantas crescerem por cima da superfície da água é resultado de um fenômeno físico denominado... Boa, gente. Isso aí, tensão superficial. Justamente aquilo que a gente discutiu, né? Isso aí. Ó, vou passar para a próxima. Se tiver dúvida, me interrompe, viu? Essa 4 aqui. Tem um textinho. Um dos principais desafios mundiais na atualidade é o atendimento à demanda por água de boa qualidade. O crescimento populacional, a necessidade de produção de alimentos e o desenvolvimento industrial devem gerar sérios problemas no abastecimento de água nos próximos anos. A água é um recurso fundamental para a existência da vida, na forma que nós conhecemos. Foi na água que a vida floresceu, e seria difícil imaginar a existência de qualquer forma de vida na ausência deste recurso vital. Então, vamos lá, gente. Dá uma lida aí nessa questão e eu ver o que vocês acham. Essa C e a D aí tá um pouquinho... Você tá em dúvida entre a C e a D? Ô, gente, não tô acreditando, porque essa questão a gente já fez, viu? Eu vou de D, mas eu vou ficar de olho no C. esse intermolecular aí eu não entendi muito bem não, viu? Então tá. Então a gente vai relembrar o que é intermolecular. Intermolecular, prefixo inter é de entre. Molecular de molécula. Então, intermolecular, a gente está falando entre as moléculas. Então, força de atração intermolecular é o quê? Que a gente acabou de falar. Como é que ela chama essa ligação? Ligação de hidrogênio. Isso. A ligação de hidrogênio ela é intermolecular, porque é entre as moléculas de água. Agora, as ligações que são dentro da molécula de água, elas são ligações intramoleculares, porque intra é de dentro, moleculares de molécula. Beleza? Beleza. Então tá. Aí, olha só, gente. Vou ler a letra D, então, que foi... pelo menos, né? A maioria de vocês... A maioria não. Quem respondeu a D. Mas, uma propriedade importante da água é que a forma líquida apresenta uma densidade maior do que a forma sólida. Se o contrário fosse verdade, durante o inverno, as águas de inúmeros rios e lagos, localizados no hemisfério norte do nosso planeta, ao se congelarem, ficariam depositados no fundo destes.
Alguém discorda dessa aí? Alguém acha que essa aí tá... Eu discordo, mas eu assim, eu não sei, não tenho nenhuma resposta para discordar também, não. Eu só achei estranho esse de ficarem depositadas no fundo. Aí eu não sei, pareceu errado. Não sei. É estranho mesmo, né? Muito, muito esquisito. Boa. Olha só, que interessante. Essa alternativa realmente ela não tá certa. Olha só, a gente está querendo a alternativa incorreta, né? Então, quando a gente lê ela, fala assim, ó. Uma propriedade importante da água é que a forma líquida apresenta uma densidade maior do que a forma sólida. E aí, gente, isso significa que se a densidade da forma líquida é maior do que a forma sólida, significa que quando a gente colocar a água, né, líquida e a água sólida juntas, o que vai flutuar? A sólida. A sólida, né? Porque a líquida ela vai querer ir para baixo, a densidade é maior. Então tá. E aí, quando a gente olha e fala assim, ó, se o contrário fosse verdade, então, se a água sólida fosse mais densa do que a água líquida, gente, imagina o que ia acontecer. Tá frio. Aí, tá frio, mas não é tipo frio, né, que a gente tem aqui, não. Tá frio, tipo nesses lugares muito frios, né? Igual aí no exemplo do texto, só dando o exemplo do hemisfério norte do planeta, né? Imagina se a água congela e a água desce, né? Então, congela, desce. O que ia acontecer? O fundo do rio, o fundo do mar, ele ia se congelar, gente. Como é que os peixes, não só os peixes, né? Como é que toda a vida marinha ia viver se o fundo do mar congelasse, né? O mar inteiro congelar, ia ser muito problemático. Vocês já viram naqueles filmes de... tem um tanto de filme que o pessoal vai patinar no gelo e aí é num lago congelado. Já viram? Nesses lugares frios. Então, por que isso acontece? O lago está congelado, mas é só aquela camadinha de cima do lago que está congelada, né? Vocês já devem ter visto também, tem aquele filme lá da Era do Gelo, sabe? Que quando a geleira quebra, embaixo não é água líquida? Sim. Então, é porque a água sólida, ela vai flutuar, né? Então, se aquela água... Imagina se toda aquela geleira fosse para o fundo do mar. E na medida que as coisas fossem congelando, elas fossem indo para o fundo. Ia ser muito difícil, não ia conseguir ter vida, né? Nos lugares frios. Ia dar meio errado, né? Então, aí a gente consegue ver que essa alternativa ela é verdadeira. Vocês concordam agora? Que ela é verdadeira? Sim. Mas acho que só eu que discordava. O resto do pessoal tinha marcado a D. Mas Não, eu não tinha entendido mesmo. Mas todo mundo marcou a D, mas está perguntando qual que é a alternativa errada. Então a gente falou que ela é verdade. Então, na verdade, você queria marcar a D também, né? É porque, assim, eu achei que ela fosse errada. Eu achei que ela fosse errada, é isso mesmo. Aí. Então, essa D ela não é errada, ela tá certa. Beleza? Isso vocês podem lembrar que a água vai ter uma densidade, a água líquida tem uma densidade maior do que a água sólida. E aí é por isso que o gelo flutua na água. Por isso que quando você coloca um gelo na água, você vai ver que o gelo vai flutuar, né? O gelo não vai descer lá para o fundo. Igual aconteceria com outras substâncias, né? Então tá, gente. Então a gente viu que não é a D. A gente já viu também que não era a C. Então qual que é? Então, por causa da ligação iônica? Isso! Qual a ligação que a molécula da água vai se estabilizar? Covalente, exatamente. Não é ligação iônica, é ligação covalente. Vocês já viram ligação iônica lá nas aulas de química? Sim, eu falei isso no começo da aula e errei agora.
Ai, eu não tô acreditando. Mas beleza, então, gente, as questões a gente às vezes lê rapidinho, né, e passa batido. Mas aí era a Porque letra a A. D parecia mais errada que a A. Mas agora vocês deu para entender por que a D estava certa? Sim. Deu? Ah, então tá. Ó, gente, essa aqui. Algumas plantas vivem sobre a água, mas não afundam. Como isso é possível? Essa aí a gente já fez também. Em monitorias passadas. Ó, a superfície, você mandou a letra C, né, Wesley? A superfície foliar é recoberta por uma substância apolar. Se a substância apolar, a água vai interagir ou não? A água gosta de coisa apolar? Gosta não. Não. Então ela não pode interagir, né? Então essa aqui a gente não consegue marcar porque a própria alternativa ela ela fala o contrário, né, dela mesma. Então, ó, se a substância for apolar, a água não vai interagir, a água vai querer sair correndo dela, né? Ficar o mais longe possível. Amanda, a sua é a mesma coisa. Pode falar. Pode falar. Eu pensei, tipo assim, a polar, tipo, não teria interação, então por isso que ela não afundaria. Ah, não, tá errado. Tá certo. Não, isso que você falou tá certo. A polar não ia ter interação e aí ela não vai afundar. Só que aí, qual que tá falando isso? Isso que você falou tava certo. Essa, a C? Não, a C foi a que você leu. Ó, o que você acabou de falar? Por ela ser apolar, ela não vai interagir com a água, por isso ela não afundaria. Isso, olha só. Então tá, você falou, então, por ela ser apolar, ela não vai interagir com a água, por isso ela não vai afundar. Olha o que a letra C fala. Por ela ser apolar, ela permite a interação com a água. Então ela ia afundar, concorda? Uhum. Tá Agora, olha só. A letra E. A superfície foliar, por ser apolar, impede a adesão das moléculas de água na superfície da folha, né? Então vai impedir essa interação e aí acabou. Então ela não vai afundar. Então seria a E? Isso, seria a E. Olha só, Amanda, você tinha marcado a A, né? A A, ela era a mesma coisa da letra C, só que o contrário. Se a substância é polar, ela quer interagir ou não com a água? Ela quer interagir. Ela quer interagir, exatamente. Ela adora a água, né? Elas são amigas. Agora, se ela for apolar, ela não vai interagir. Então, essa aí não tem como a gente marcar por causa disso, porque ela fala que a substância polar não ia interagir. Aí, ó, o Simone mandou a letra D. A letra D, ela faz sentido, né? Então, ela fala assim, a superfície foliar recoberta por uma substância polar. Se a substância for polar, ela vai permitir a interação com as moléculas de água. Beleza. Só que a gente está querendo uma situação que a água que a planta não afunde. Se a planta não vai afundar, não pode acumular água sobre a planta. A planta não pode absorver água, porque senão ela vai ficar pesada, né? E aí, se ela ficar pesada, aí ela vai afundar, né? Ela pode ficar muito dentro e aí ela vai afundar. Beleza?
E aí, o que a gente quer é que a água não fique lá, que a água vá embora. Beleza, gente? Beleza. Pra entender? Beleza. Então tá. Vamos para a próxima. Isso aí a gente fez há pouco tempo também, hein, gente? Ó, no Jornal Nacional foi comunicada a seguinte notícia. Temos várias opções para escolher a forma que queremos o açúcar, que pode ser no seu estado sólido, em pó, mascavado, granulado ou líquido, caramelizado. Agora existe uma nova possibilidade, o açúcar gaseificado. Um grupo de pesquisadores espanhóis da Universidade do País Basco conseguiu vaporizar a substância conhecida como ribose, um açúcar composto por uma série de moléculas que fazem parte da composição celular, sendo, portanto, essenciais à vida. Aí fala assim, quantas palavras em destaque, lê as afirmativas abaixo. 1. Então, 1 é açúcar. É conhecido como carboidrato e possui função energética e estrutural. Essa é verdadeira ou falsa? Verdadeira. Boa! 2. Participa da constituição estrutural dos ácidos nucleicos, RNA e DNA. Verdadeira ou falsa? Falsa. Por quê? Porque isso tá ligado mais ao DNA. Ó, pode falar, Wesley. Essa é verdadeira? Essa é verdadeira. Vocês lembram, gente, que a gente comentou que quando você pega o DNA e o RNA, né? Se você for ver cada um dos nucleotídeos dele, que é como se fosse cada um dos pedacinhos, né? Você vai ver que você tem uma molécula de açúcar lá, né? Que são as riboses. Lembra que a gente até comentou, a gente vai ver as riboses depois, quando for estudar os ácidos nucleicos, né? Que a ribose, o RNA só chama RNA por causa da ribose que tem nele, daquela molécula de açúcar mesmo. E o DNA só chama DNA porque tem uma desoxirribose, né? Que é uma substância que tá lá. Vocês lembraram? Lembrei, agora faz sentido. Agora faz sentido. Então tá. Mas agora, então a ribose, ela é do DNA e do RNA? Não? Não. Exatamente. Ela é só do RNA. Porque RNA chama RNA por causa da ribose. Beleza? Então, essa aí, ela tá falsa, mas ela só tá falsa por causa disso. Beleza? Beleza. Então tá. A 3. Possui 5 átomos de carbono e é classificado como uma pentose. Verdadeira? Verdadeira, isso aí. Boa. Então, a ribose, né, é a pentose, tem 5 carbonos. 1, que é o açúcar. Quando possui 6 carbonos, é uma hexose, como a glicose, que participa da respiração celular. Acho que tá certo também. Boa, tá certo, isso aí. Hexose, né, hex é de 6, aí a gente lembrou que a glicose tem 6 carbonos. Ficou dúvida nessa, gente? Vou passar, hein? Ó, 7. A água, substância essencial para todos os seres vivos, apresenta-se em quantidade invariável de espécie para espécie. Essa aí tá verdadeira ou falsa? Falsa. Falso. Falsa, né? Isso aí. Ela varia. Tende a aumentar seu percentual nos tecidos humanos com o passar da idade. Falso.
falsa, né? Na verdade, até o contrário, né? O metabolismo vai diminuindo, a gente vai tendo menos água. C. Em geral, é mais abundante em células com maior metabolismo. Verdadeira. Verdadeira? Boa, acho que essa é é falso. verdade. Por que você acha que ela é falsa, Amanda? Porque eu achei a D mais certa. Ó, a D tem uma questão aqui, ó. É considerado um solvente universal por ser uma substância apolar. A água, ela é apolar? Ela é polar. Essa aí, se você ler rápido, você nem leu A, né? Mas era por causa disso. E aí, a água, gente, como a gente viu que a água, ela é fundamental, né, para o metabolismo, se não tiver água, né, onde é que as substâncias vão ser dissolvidas? Então, se a gente precisa de água, né, para ter metabolismo, as células que têm maior metabolismo, em geral, tem mais água, mas agora você tem exceções, né? Você tem células que têm muita água, mas que não têm um metabolismo tão alto assim. Beleza? Beleza? Beleza. Então tá. Então a questão 8. Os alimentos vegetais são ricos em fibras, substâncias resistentes às enzimas digestivas, que são constituídas por polímeros de Carboidratos? carboidratos, isso aí. Qual que vocês acabaram de estudar aqui? Vocês viram que são fibras que a gente come, que a gente se alimenta. Celulose? Isso, boa. Isso aí. Agora a próxima. Sobre as funções dos carboidratos, é incorreto afirmar que. Dá uma lida nessa aí. D. Os carboidratos têm função estrutural? Às vezes. Nunca tem função estrutural? Às vezes não, né, gente? Muitas vezes. Os carboidratos, olha só, por exemplo, Eu vou a tirar célula. também. Eu acho que a E. Incorreta? Isso, a letra E. Olha só, os carboidratos, eles quando formam a parede celular das plantas, aí olha a função estrutural, se não tinha uma função estrutural melhor que essa, né? Como que é importante. Então, a gente tem muitas funções, né? Muitas vezes o carboidrato aparece como função estrutural. Né? A quitina também, que a gente viu, né? Que é o exoesqueleto dos artrópodes. A gente forma exoesqueletos artrópodes, né? Super importante. Eu fiquei com dúvida na B. Na B? Isso, do amido. O amido, você lembra que o amido é reserva, né? Isso. Tá. Nas plantas, o amido, ele vai ser reserva energética. Igual a glicogênio é reserva energética nos animais, o amido vai ser reserva energética nas plantas. E assim, é o principal. A planta, ela vai guardar os carboidratos, né, para ela usar como energia, em forma de amido. É assim que ela vai armazenar. Beleza? Belezinha. Beleza? Então tá. Beleza. Então, a última. Nossa, gente, a gente vai conseguir terminar. A 10. Maior parte dos seres vivos é constituída por água, responsável por 70 a 85% de sua massa.
Considere as afirmativas abaixo relacionadas às propriedades físico-químicas da água. Então tá. A molécula de água polarizada, ou seja, apesar de ter carga elétrica total igual a zero, possui carga elétrica parcial negativa na região do oxigênio e carga elétrica parcial positiva na região de cada hidrogênio. Essa aí é verdadeira ou falsa? Verdadeira. Boa, Verdadeira. isso aí, verdadeira. A2. Na água em estado líquido, a atração entre as moléculas vizinhas cria uma espécie de rede fluida, em contínuo rearranjo, com pontes de hidrogênio se formando e se rompendo a todo momento. Me parece Verdadeira. falsa. Por que ela é falsa? Ah, eu fiquei nessa parte de rompendo a todo momento. Olha só, essa questão, na verdade, ela é verdadeira. Por quê? Essas pontes de hidrogênio, né, elas são ligações que são fortes, né, é uma atração forte intermolecular entre as moléculas, mas ela é uma atração que se faz e que se rompe o tempo inteiro, né? Então você tem a molécula de água, ela não fica, lembra que a molécula, ela não vai ficar parada, estática, né? Então lembra aqui, ó, essas moléculas aqui. Ah, eu apaguei a imagem. Mas lembra aquela imagem que a gente tinha visto lá das moléculas de água que estavam, né, com as pontes de hidrogênio sendo formadas? Lembro. Então, quando você tem essas pontes de hidrogênio, né, formadas, o que você tem? As moléculas, elas vão mexer. E quando elas mexem, né, você vai romper uma ligação de hidrogênio, mas rapidinho vai formar outra, né? As moléculas não estão paradas estáticas. Então, aquelas ligações, elas estão se formando e se rompendo o tempo inteiro. Mas elas são fortes, então isso faz com que as moléculas de água fiquem unidas. Porque quando ela rompe com uma, ela já faz com outra. Entendeu? Então tá. A3. A tensão superficial está presente nas gotas de água, sendo responsável pela forma peculiar que elas possuem. Isso é falso. Falsa por causa das gotas de água? Gente, as gotas de água, a gente consegue, na verdade, sim, perceber essa tensão superficial, né? Essa forma das gotas de água, então das gotas de água não se romperem, né? Por causa da coesão. E aí ela pode ser observada assim. Beleza? É uma tensão que fica ali naquela superfície da gota. Essa aí era traiçoeira, né? Porque ela dava um exemplo diferente. E, por último, agora, A4. O calor específico é definido... Vocês já viram calor específico, gente? Acho que não. Não? Ah, tá. É porque vocês devem ver isso em química ainda. Quando eu fiz essa questão com vocês na semana passada, na semana anterior não, a semana que a gente fez essa questão, há muitas semanas atrás, eu tinha tirado essa alternativa, porque eu sabia que vocês não tinham visto. Eu não sabia se vocês já tinham visto ou não. Mas o que é calor específico. Mas aí aqui está falando, né, que o calor específico é definido como a quantidade de calor absorvida durante a vaporização de uma substância em seu ponto de ebulição. Aí, isso está errado, viu? Vocês vão estudar direitinho o que é calor específico lá na aula de química, mas o calor específico é a quantidade de calor, né, que ela vai precisar para elevar 1 grau a temperatura daquela água. Vocês vão estudar isso direitinho, né, de calor específico. E aí, pelo calor específico da água ser um calor alto,
a água ela não vai sofrer grandes variações de temperatura. Isso eu sei que vocês viram, porque a Carol me falou que vocês fizeram até um exercício, né, lá do ovo da galinha, que a galinha pode sair para comer, né? Não precisa ficar lá em cima do ovo, chocando o ovo o tempo inteiro. Pode sair para comer, para fazer algumas coisas, mas ela tem que voltar, né? E quando ela sai, o ovo não vai esfriar, né? Que o ovo precisa ficar quentinho. Mas o ovo pode ficar um tempinho sem a galinha, que a temperatura não vai variar tanto assim, né? Não vai variar muito. Acho que isso aí, então nós vimos já. Nós já vimos. Viram? Já. Aí. Então, agora vocês lembraram? É igual no deserto, né? Lembrei. Isso, exatamente. No deserto tem muito pouca umidade, né? Então, a temperatura vai variar muito. Beleza, gente? Beleza. Então, olha Beleza. só, gente, acho que esse foi nosso recorde de lista, que a gente fez a lista de 10 questões, geralmente tem 6, 7, a gente fez super rápido. E eu vou deixar ela lá no Drive para vocês, então vocês podem olhar, vou colocar agora, porque senão eu esqueço. E aí vocês fiquem à vontade, viu? Um beijo, boa aula para vocês, boa semana. Obrigado, boa aula. Obrigado, Boa noite. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau, boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.